Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, nós vamos falar sobre uma questão muito importante que é as eleições em São Paulo. E eu fiz um recorte, postei no vídeo passado, né? Deu mais ou menos 25 minutos dos debates lá dos candidatos a prefeito de São Paulo. Por que São Paulo, João? São Paulo é o terceiro maior orçamento da União. É a cidade que tem uma população que é maior do que 7 estados brasileiros. Quer dizer, tem uma população maior do que a população de 7 estados brasileiros. Então, é quase um estado. Então, é uma eleição que vai determinar os próximos passos para as eleições de 2026. Então, tudo que for discutido hoje sobre a eleição de São Paulo é de interesse nacional. Então, esse recorte que eu fiz ontem, esse que nós passamos, hoje nós vamos passar um recorte desse recorte, que vai falar sobre o crime organizado no processo eleitoral. Então, é importante que vocês acompanhem com muito cuidado, por isso que eu fiz 2 recortes, um recorte maior e agora o suprassumo do recorte, para a gente entender, entendeu? O que eu estou querendo dizer sobre as eleições de São Paulo. São Paulo, né, foi reduto dos tucanos durante o regime, quer dizer, durante os governos, tanto do Lula como do Fernando Henrique, tá certo? Então, a prefeitura de São Paulo sempre teve na mão desse pessoal, junto com o governo do estado, né, que é um senhor estado, né, que é o segundo maior orçamento da União. Bem, o vice do último prefeito, o último prefeito era o Bruno Covas, que era filho do Mário Covas, tucano raiz, da época de Fernando Henrique, que governou São Paulo, né? E depois governou também com Alckmin. E aí, com o problema de saúde que o Bruno Covas teve, ele se afastou da política e aí assumiu o vice. Geralmente, quando você faz uma aliança, o vice geralmente não é do mesmo espectro político do candidato a prefeito. Você procura um vice que vai agregar forças. Então, se você tinha ali o Bruno Covas, que era o ninho tucano, você, vamos pegar, né, alguém fora desse núcleo nosso para agregar apoio para a gente conseguir ganhar as eleições da capital de São Paulo, entendeu? Então, o Nunes não é tão assim ligado aos tucanos. Ele era vice do Bruno Covas. Que antes do Bruno Covas, você tinha o Dória, que também era tucano, que depois saiu para disputar o governo de São Paulo. E aí onde ele fez o Bolsodória para chegar lá. Senão não chegava também. Porque o eleitorado dos tucanos asfixiou-se dentro de São Paulo. Geraldo Alckmin, quando foi disputar a presidência, ficou com menos de 5% dos votos. Ou seja, desidratou todo o tucanato. E esse tucanato sempre teve uma predominância muito grande no poder. Porque quando eles ganharam o governo federal, na época do Fernando Henrique, eles colocaram, né, gente nos estados inteiros. Então, a presença do Fernando Henrique nos 8 anos de governo capilarizou o governo, o estado, né? E depois entrou o Lula, ficou 4 mandatos com o PT. E aí pronto, acabou de capilarizar. Então, hoje, o Estado brasileiro ele está totalmente monopolizado por essas 2 forças políticas, tá certo? E o fato dos 2 terem se unido para chegar à presidência, para derrotar o Bolsonaro, e ainda a gente tem esse problema, né, que é o mesmo problema da Venezuela, porque lá o processo eleitoral colapsou. Colapsou justamente por quê? Por causa da fraude que lá tem. Tanto que nem o Lula reconhece a vitória do Maduro. Ele é obrigado a não reconhecer. Mas adiantou alguma coisa? Até agora, não. O Maduro falou que ele que ganhou, passou o trator, entendeu? Criou um fuzuê danado lá para botar a culpa na oposição
E o Edmundo Gonçalves, que ganhou as eleições, porque lá a população fez tudo para fiscalizar o processo eleitoral, para fazer uma apuração paralela que ficasse inquestionável o resultado eleitoral, e mesmo assim, o que o governo do Maduro fez? Não, nós ganhamos e não vamos mostrar as atas, confie na gente. É a mesma coisa aqui. Então, se colapsou lá, por exemplo, o candidato eleito legalmente pela democracia venezuelana, né, que é a vontade soberana do povo, hoje está na Espanha. Foi obrigado a assinar um termo, entendeu? Que reconhece a eleição do Maduro. Então, meu amigo, o negócio é muito complicado. Agora, se colapsou lá, tem tudo para colapsar aqui, porque é o mesmo sistema, tá certo? E ainda assim, nós vamos ter que encarar, porque nós brasileiros temos que tentar, né, chegar a vias democráticas. Nós temos que defender o processo democrático, que é o caminho que enfraqueceu o Maduro lá na Venezuela. Então, para nós aqui, brasileiros, nós precisamos, mais do que nunca agora, né, se organizar em todas as capitais brasileiras, entendeu? Para enfrentar essa questão. E aí vai da fiscalização, né, repetir aqui o que fizeram a oposição na Venezuela, porque é o mesmo esquema. E aqui, ó, você fala assim, mas João, como é que estão as eleições no Brasil em relação a 2 anos atrás? Está melhor ou está pior? Está mais democrática ou está menos democrática? Eu diria que está pior, porque nas eleições de 2022, você não chegou a derrubar uma rede inteira, né? Por exemplo, a plataforma do X, né? Isso durante a campanha tinha sim aquela coisa, ó, pontual. O Alexandre de Moraes mandava um negócio lá, ó, bloqueia esse aí, derruba esse vídeo, tira esse cara, bloqueia esse aqui. E aí o que ia fazer? Desmonetiza, não entrega esse vídeo, deixa esse vídeo, entendeu, sem visualização, entendeu? Tira o título desse vídeo para ele não rodar. Então, ele cercava a oposição, por quê? Porque ele obrigava as plataformas a fazerem isso. Aí agora o X falou, não, eu não vou seguir essa política que ela é antidemocrática e vai contra as leis brasileiras. Ah, não vai fazer? Então nós vamos tirar você daqui. Passou o trator, entendeu? E aí é o seguinte, eles estão fazendo a campanha na rede social, assim, a direita pode, a esquerda pode tudo, entendeu? Monetização, tráfico pago, multiplicação de perfis, de canais, entendeu? E está rolando solto. Desinformação, manipulação, e ainda tem o consórcio de mídia que apoia. Então o Brasil hoje está vivendo uma situação ainda mais tensa do ponto de vista democrático, né, de liberdade, do que das eleições de 2022. Não mudou nada, tá certo? Bem, mas mesmo assim, nós vamos desistir? Não, a gente tem que ter esperança. A esperança é a última que morre. E aí vai do quê? Vai da capacidade do brasileiro se organizar enquanto cidadão, enquanto, né, ciente do seu compromisso com o seu país, com a sua localidade, com o seu futuro e o futuro dos seus filhos e netos. Né? Então é importante que vocês acompanhem esse vídeo aqui, que nós vamos tratar disso. Ainda que esse vídeo não vai chegar a atingir um público grande, esse pequeno público que atingir já tem uma capacidade de multiplicar isso aí de outra forma. Então nós temos que ter essa capacidade, né, de criar esse mecanismo de mudança que nós queremos. Não para a direita como um todo, não, para o regime democrático, porque nós estamos numa ditadura. De uma certa forma, vivemos essa ditadura, tá certo? Assim como na Venezuela. Aqui passa o trator, entendeu? E aí você vai questionar o estado das eleições. Não, é a palavra do presidente do TSE e pronto. A gente aqui tem menos transparência do que o processo eleitoral da Venezuela, porque ela ainda tinha o voto impresso.
né? Lá a pessoa pegava a papeletinha lá no impresso da urna e colocava lá. Aí o Maduro fala, não, houve um blackout, invasão no nosso sistema. Mas peraí, invasão no sistema não era para ser longe da internet, não tinha nada a ver com a internet, não tinha acesso à internet, então por que os dados foram mudados pela internet? Então quebrou a segurança quando ele fala isso. E outra coisa, e o impresso? E aqueles papelzinhos que foram colocados lá? Por que não chamou uma grande organização internacional para fazer a recontagem dos papelzinhos impressos que foram colocados lá? Então, não, passa o trator, entendeu? E aí é importante que a gente agora tenha essa capacidade, né, de amadurecer, porque eleição não é para amador, é para profissional. E esse canal aqui, que é a TV Del Rey, e foi criado dentro do nosso canal a Comissão Cidadã de Inquérito, né, que é para pacificar o país e chegar à verdade, de forma que a gente possa construir essa mudança de forma pacífica para a institucionalidade. E aí, quando você tem um debate na Prefeitura de São Paulo, em que o tema abordado é a questão do crime organizado se apoderando do Estado, esse é o corte que eu fiz, que nós vamos trazer para cá, para vocês verem agora, a partir de agora. E aí, o pessoal reclamou, né? Ah, João, você botou o vídeo e não apareceu, tá tudo bem com você? Então, tá tudo bem. E com você, tá tudo bem? Responde aí para mim se você tá bem, se você está confiante, se você está esperançoso, tá certo? Não vamos perder as esperanças. A gente está aqui junto nessa causa. Eu tenho pouco tempo de vida, tenho 63 anos, 64, né? Mas o pouco de experiência que eu acumulei, eu quero dividir com vocês. E que vocês sejam essas sementes que vão plantar essa consciência para as demais pessoas que vocês tiverem capacidade de influenciar. Tá certo? Então vamos lá. Esqueci de me apresentar, né? Para quem está vendo pela primeira vez, eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais. E Minas é um estado de espírito. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade de todos os brasileiros. Então vamos lá? Eu vou fazendo uma interferência onde que der. O PCC não pode andar de ônibus pela cidade e evitar que claramente políticos que tentam chegar à Prefeitura de São Paulo, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, financiados pelo PCC e outras milícias e outras organizações criminosas, têm que impedir de chegar por esse meio, porque nós corremos o risco. Bem, quando o Datena fala isso, ele dá uma indireta para quem? Para o Pablo Marçal. E aí o Pablo Marçal se doeu. Por isso que o Pablo Marçal provocou o Datena. Entendeu? Agora, se aquilo foi combinado ou não, aquela coisa toda, a gente ainda está investigando, tá certo? Aquela coisa da cadeirada. Só sei que aquilo deu mídia, né? E se ele fosse um cara equilibrado, ele ia fazer isso no intervalo, mas ele quis fazer ao vivo. Então, né? Se deu bom resultado, não sei, mas o interessante é que o Datena, que sempre fez jornalismo e sempre falou do PCC, dessas coisas, porque ele acompanha o noticiário policial, né? Então, ele manja onde que está o pulo do gato, onde tem a casca de banana. E aí ele dá uma indireta para o Pablo. E o Pablo, né, vira o alvo para cima dele, entendeu? Não é porque ele é falando que ele é do campo da esquerda, não. Aí a questão pode estar sendo a questão com relação ao crime organizado. Vamos acompanhar. No último debate, eu estava terminando a minha fala, falando que o Datena não é homem, e aqui eu ratifico que ele não é, ele é um agressor. E as cadeiras aqui foram parafusadas no chão, porque ele teve comportamento análogo a um orangotango, uma tentativa de homicídio contra mim. Você chegou só agredindo a todos. É o pai da Tabata, é o Datena, é o Boulos, é a mim. Nós precisamos elevar o nível.
Você quer um debate de alto nível, mas você fica usando o seu programa de rádio e de televisão para me vincular com crime, coisa que é você que é o tchutchuca do PCC aqui, todo mundo já sabe. Eu não vou cair no seu golpe. Aliás, você, né, já tem uma história de vida de dar golpes. Mas eu pediria, respeita a família. Bem, esse pedido do Nunes é muito significativo. Quando ele fala respeite a família, bem, o que é o dilema da direita? Né, que o pessoal aí ligado ao Bolsonaro defendeu durante muito tempo. Pátria, Deus, pátria, família e liberdade. Então, a defesa da família. E o que o Pablo Marçal fez? Ele veio atacando a família dos adversários. Gente, olha, a vida pública, uma pessoa pública, já é um custo enorme, por exemplo. Vocês não vão ver eu falando, né, da minha vida privada aqui. Né? A gente vai se tornando uma pessoa pública, mas aí você tem uma vida privada. Você tem, né, família, você tem pessoas queridas. E isso não deve fazer parte de debate político. Porque o que é particular, o que é público, é público. Então, se a pessoa tem um pouco de discernimento, ele não vai tentar atacar a família do outro. Tem aquela música, né, que é muito cantada, né? Como é que vocês que gostam de cantar essa música, como é que é? Escreve aí. Esqueci. Que ninguém... esqueci a música, entendeu? Que respeite a família, que ninguém atrapalhe a família de ninguém. Tem uma coisa assim, vocês conhecem essa música, né? Põe aí nos comentários. Põe esse verso nos comentários aí. Chamar atenção para a questão da família. Sabe? Um casal, se ele está ali, tem filhos, esquece isso. Né? Trate da vida pública, trate da questão pública. Esquece a família. Mas ele não. E aí, isso chama atenção para quem é de direita, se diz de direita, né? E ataca a família como alvo, aí já é complicado, né? Vamos continuar vendo. O único jeito de falar com bandido condenado, ladrão de velhinho virtual, é a justiça. Não tem outro. Ele saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu de dentro dele. A forma como ele vem colocando e tratando as pessoas é a forma da malandragem de cadeia. Ele cria da provocação. Ele manda mensagem para as pessoas, como mandou para mim, me solidarizando. Como o Datena colocou e saiu na UOL. Na mesma estratégia que fez com aqueles aposentados e pessoas humildes, de mandar o e-mail, querendo ganhar a confiança da pessoa, a pessoa acessava, levava ali a abertura das suas contas correntes para ele subtrair o recurso. E quem está falando isso é a justiça. É a condenação de 4 anos e 5 meses. Mas agora vocês estão tocando uma história que meu passado é ressignificado. O do Datena não é. Ele teve que fazer um rebolation sobre assédio sexual. Vou tocar nessa ferida todas as vezes. Ricardo Nunes já foi preso. O Boulos já foi preso 3 vezes. É o que mais tem vídeo na internet aqui. Ninguém feriu sua honra. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Eu vou interromper esse debate para receber dinheiro de creche. Você vai preso ano que vem. Volte no 28. Ordem agora. Eu vou colocar na cadeia. Eu vou interromper esse debate. Candidato Marçal, parem os dois. Eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência aos dois candidatos. Está dada a advertência. Parem já. Está dada a advertência aos dois candidatos. Não, tem. Bem, esse detalhe aí é importante. Por quê? Porque o Marçal se mostra um cara agressivo e reativo. Entendeu? Então, ele mirou quem? Mirou o Nunes. O Nunes é quem? É o vice, quer dizer, é o candidato a prefeito apoiado por quem? Pelo líder da direita, né? Que é o Bolsonaro. Fechou com ele, colocou um vice lá, olha, vamos governar junto. É o candidato do Tarcísio. Então, o que acontece? O povo que é direita, que apostou, que confia no Bolsonaro, que o Bolsonaro se tornou o maior líder da história desse país, né? Eu nunca vi um fenômeno de popularidade, de credibilidade que o Bolsonaro adquiriu numa boa parte da população brasileira. Então, se ele apoia um candidato, acorda uma aliança, tem um governador que é o governador que o próprio Bolsonaro apoiou e fecha com o Nunes,
e ele ataca o Nunes e fala desse jeito, e você vai preso, eu vou te prender. Eu vou te prender como? Ele é candidato a quê? A prefeito de São Paulo ou ele é candidato a delegado da Polícia Federal? Será que tem candidato para a vaga de Polícia Federal? Porque está falando que vai prender. Né? Eu conheço essa história aí, quem é que gosta de fazer isso? E falar em nome da Polícia Federal. Vamos continuar acompanhando. Mine o direito de... 14 Tchutchuca do PCC é o futuro ex-prefeito, vai pra cadeia. Você usou a conta da sua esposa, da sua filha e mais 100 que são indiciados pela Polícia Federal. Eu prometo, vote no 28 que eu vou colocar em si Ricardo Nunes na... Mas queria dizer que fato é que Pablo Marçal está há meses atacando a honra, ofendendo os candidatos e a população. Contou uma mentira suja, mentirosa, sobre meu pai, dizendo que eu havia sido culpada pelo suicídio do meu pai, o que é um desrespeito com todas as famílias que já perderam. Você se arrepende do desrespeito reiterado com a população de São Paulo? Candidato, 1 minuto e meio para a resposta. Nós vamos prender o Ricardo Nunes por uma denúncia. Quem está acusando é a Polícia Federal. Nós quem, Coriolando? Vocês perceberam isso? Nós vamos prender o Ricardo Nunes. E quem está acusando é a Polícia Federal. Então ele está mostrando uma aliança com quem? Hein? Quem que é o aliado dele? Quando ele fala que nós vamos prender. Bem, você está sendo candidato a prefeito. Você não está sendo candidato a dono de presídio. Você não está sendo candidato a diretor da Polícia Federal. Você não está sendo candidato a juiz. Você está sendo candidato a prefeito. Nós vamos prender. Nós quem, Coriolando? Responde para o paulista. Ele quer saber quem é essa turma que está com você aí, que vai prender o candidato do Bolsonaro, o candidato da direita, oficial, o candidato declarado da direita, o candidato que esteve nos palanques e ajudou a fazer aqueles comícios nas praças públicas, quer dizer, na Avenida Paulista, para confrontar a autoridade de um ditador que tenta colocar goela abaixo, né, uma censura nesse país. Ele e a Marina, né, a Marina Helena. Então são dois nomes ligados à direita que têm autoridade para falar sobre isso. E aí, qual que é o alvo dele? É a direita. Eu tive um dia desse aqui, conversando com uma menina, uma professora aqui da rede estadual. Ela não me reconheceu, não. Ele nem sabe que eu tenho esse projeto da Comissão Cidadã de Inquérito. E ela foi falando, né, e a gente falando de eleição, e ela falando que é petista roxo, quer dizer, que é Lula debaixo d'água, que ela não é PT, ela é Lula, ela é lulista. E aí, né, começou a fazer crítica, né, aquela coisa toda, aí nós começamos a entrar no assunto mais global, nós falamos da Venezuela e tal, do Maduro, aquela coisa lá. Ela disse assim: bem, eu não estou a par, eu não estou lendo nada sobre a Venezuela, né? Eu estou muito focado aqui, eu tenho meus alunos, minha turma, mas é militante de frequentar sindicato, de frequentar seminário, entendeu? Dessas radicais mesmo, petista de coração. Mas é uma pessoa boa, sabe? Eu até dei um joguinho do Bingobol para ela levar para brincar com os alunos, né? De tanto que a gente interagiu. Mas, enfim, aí eu cheguei na questão das eleições de São Paulo, né? E perguntei para ela assim, e aí, e São Paulo, como é que tá? Ah, São Paulo né, ali é terra das elites, aquela coisa toda e tal. Aí eu perguntei assim, e aquele tal do Pablo Marçal? É ele que vai ganhar. Ali não tem para ninguém, não, ele vai ganhar aquelas eleições. Falei, peraí, mas você está torcendo para o Pablo Marçal? Não, é porque o povo brasileiro é otário, ele não sabe votar. Falei, então, é por isso que ele votou no Lula? O Lula foi votado pelo povo, né? Aí ela desconversou, aquela coisa toda, entendeu? Então o que acontece? Uma pessoa do PT, aqui de São João do Rei, acompanhando o processo de São Paulo, está torcendo para quem? Para o Pablo. Então você consegue identificar nitidamente a posição desse tal do Marçal no processo eleitoral de São Paulo. Tá certo? Então vamos deixar mais um pouco correr aqui.
Mais de 100 envolvidos estão sendo... A gente está diante... Ô Tabata, me perdoa, eu fui injusto com você. Eu acredito que eu não sabia o suficiente sobre a sua vida, você me perdoa, tá respondido a sua pergunta. Só que sobre o Ricardo Nunes, ele vai para cadeia. Eu fiz essa pergunta porque eu queria chamar atenção a duas coisas. Primeiro, Pablo Marçal não se remenda porque ele lucra com isso. E a gente precisa acordar. Ele mente, ele ataca, ele faz seu espetáculo porque ele ganha dinheiro com isso. Ele lucra em cima da desonra, da miséria das pessoas. Foi assim na Angola, foi assim com o golpe que ele deu, fazendo parte da maior quadrilha de fraudes bancárias da história do Brasil. É assim nos cortes, é assim nos cursos que ele dá. E tem outra coisa, Pablo Marçal não conhece nossa cidade. Diz que o pobre gosta de baixaria. Marina, em primeiro lugar, deixar bem claro que você teve das manifestações da data comemorativa ao 7 de setembro, atacando o ministro do Supremo. Até que ponto você acha que atacar as instituições contribui para a democracia brasileira? Datena, eu tenho muito orgulho de defender a liberdade de expressão e ser contra a censura no nosso país. Inclusive, na última, eu perguntei isso ao Pablo Marçal, já fiz essa mesma pergunta à Tabata do Amaral e aos outros candidatos. Mas não é possível que nós, como sociedade, como sociedades, aceitemos a equiparação de uma violência verbal, que faz parte da democracia, com uma violência física. Em qualquer outro lugar do mundo, um candidato que tivesse pego uma cadeira e colocado em risco a vida de outro e atacado com uma cadeira, outro candidato sairia algemado. Algemado. Assim, a nossa sociedade está vivendo com a violência por conta dessa relativização. Bem, então, o que ela está citando? Se você vê aí que o Datena, que é do PSDB lá de São Paulo, quer dizer, é originalmente do Ninho Tucano, é que fez essa cena grotesca com o Pablo Marçal. E aí a Marina chamou atenção para isso, falou assim, olha, como é que não acontece nada? Você devia sair daqui algemado. Mas aí, quem que ele está defendendo ali quando ele aponta e aperta para a Marina? O Alexandre de Moraes. Entendeu? Você está atacando o Alexandre de Moraes, né? Você não tem medo de atacar as instituições? Bem, ela não está atacando as instituições, ela está questionando, né, e atacando as ações arbitrárias de um ministro que está extrapolando a sua capacidade de fazer o que é correto. Tá certo? Esse lance do X aí, ó. Aí o X está querendo voltar, vai pagar as contas todas, tá? Nós vamos pagar tudo. E você acha que ele vai deixar barato? Não. A ideia dele era tirar o X mesmo. Isso aí foi desculpa desses rapazes aí. Aí, se ele pagar, o William Mosca vai fazer esse teste com ele. Assim, vamos ver se ele vai liberar o X mesmo. Se ele vai deixar uma imprensa livre, né? Uma plataforma livre no Brasil, que não seja manipulada e que não se deita e não se acovarda perante as atitudes, né, arbitrárias de censura de um ministro daqui. Aliás, nós estamos em período eleitoral. É uma censura dentro de período eleitoral, onde o projeto de debate deveria ser respeitado. A democracia é o respeito ao debate. E quando você tira uma plataforma e tira 20 milhões de brasileiros de poder debater dentro do processo eleitoral, isso é o ato mais antidemocrático que possa existir dentro de um país que se quer ser democrático. Então, é bem capaz do Elon Musk tentar pagar tudo e falar, pronto, agora deixa o X voltar. Tirei aqueles perfis que você estava achando que era, né, ofensivo e tudo mais, agora deixa. É bem capaz dele criar outra coisa para não deixar. Entendeu? Porque enquanto esses outros estão fazendo o jogo dele, tá tudo bem. O Pablo Marçal está aí. Você abre o seu YouTube aí, ó, está esparramado de Pablo Marçal.
Entendeu? Ele está sendo jogado. E é possível que ele ganhe, por quê? Porque o sistema está com ele. Entendeu? O sistema está querendo colocar ele como de direita, mas essa ficha já caiu. Entendeu? Agora eles vão tentar popularizar ele. Então, isso é um alerta que a gente está fazendo. Continue vendo o debate. Mas agora o que você tem que lutar mesmo é para tirar o PCC de dentro dos ônibus que andam em São Paulo. Atena, quem fez a intervenção na UpBus foi eu que fiz a intervenção. Foi eu que tirei os administradores de lá e coloquei a prefeitura para fazer a administração. Você foi preso 3 vezes e disse que foi só na delegacia por conta de despejo. Na Fiesp tinha alguém morando lá quando você foi depredar patrimônio público? Assim como vocês fizeram no Fora Temer, querendo destruir a Praça dos Três Poderes lá com o MST, lá, que é o que você lidera? Marçal, é impressionante, você vive de mentiras. Bem, aí nesse caso, o Pablo Marçal está sentindo as dores do governo Temer. Porque sim, o PT fez isso, entendeu? Quando o Temer assumiu, que o PT falou, não, vocês deram o golpe, tiraram a Dilma, nós vamos para cima. E a gente mostrou isso aqui no vídeo passado. Vê se esse vídeo está sendo visualizado. Não está, entendeu? Por quê? Porque eles controlam as informações. E aí você vai ver o Boulos, não, isso é mentira, entendeu? Então, a verdade está sendo ocultada. A censura bloqueia a verdade para que a mentira prevaleça. Isso não é democracia. Isso é uma Venezuela 2.0. Então, essa censura está sendo assim. Tem sido assim ao longo de todos esses períodos que o PT governou. E agora juntou com aquele que ficava, né, tentando minar essas arbitrariedades de, né, usar o processo eleitoral de forma irregular, uniu os dois. Então agora ficou muito mais difícil para você trazer a democracia de volta. Mas nós não podemos desistir. Tá certo? A esperança é a última que morre. Então continue vendo. Ataca, mente, aí depois toma uma cadeirada. Tabata, fica evidente que tem gente aqui que não quer falar de crime organizado, mas nenhum dos candidatos fala de crime organizado, à exceção minha e sua. Essa é uma questão que você sabe, me preocupa muito. A gente está vendo uma penetração do crime organizado cada vez maior nos municípios. O crime hoje é uma indústria e lava seu dinheiro sujo em contratos públicos. Infelizmente, temos uma eleição aqui em que as pessoas têm muito esqueleto no armário. E até por isso demoraram a confrontar o Pablo Marçal. Eu expus com muita coragem e independência as inúmeras relações que ele tem no entorno dele de pessoas ligadas ao crime organizado. É claro que eu sei que estou me expondo. É claro que eu sei que estou brigando com gente grande, mas tem que ter coragem para defender São Paulo. Eu sou o cara que combate o crime organizado de uma forma definitiva há quase 30 anos na televisão, defendendo a população contra bandidos que primeiro se juntaram dentro da cadeia. Bem, tem um pensamento do pessoal que gosta de apostar em cavalo, que fala assim, eu não vou apostar nesse cavalo não, mas ele vai lá e ganha uma vez. Não vou apostar nesse cavalo não, ele vai lá e ganha 2 vezes. Não vou apostar nesse cavalo não, ele vai lá e ganha 3 vezes. Aposte nesse cavalo. O que eu estou querendo dizer isso? Olha, você tem o Nunes ligando o Pablo Marçal ao crime organizado, que é a turma da direita. Você tem o Datena, que é um cara que lida com essa questão, porque ele é jornalista, e cobria muito essas coisas durante o jornal, e ele dá indireta, e a briga dele com o Marçal é por causa dessa ligação, entendeu? Com o crime organizado, segundo o Datena. E você tem a Tabata. A Tabata está dando depoimento, essa menininha aí está enfrentando o crime organizado. Entendeu? E ela é PSB, ela não é direita, entendeu? Mas é uma menina que está aí peitando o Pablo Marçal. Entendeu? Agora, continue vendo. E a Marina também, porque a Marina pergunta para ele assim, aqui, você não vai criticar não vai defender o impeachment do ministro, não, você vai ficar na sua, e ele saindo pela tangente, entendeu? Depois formaram verdadeiras estruturas mortais para você, porque o crime de rua é produto também do
Dado que Pablo Marçal está agora pedindo direito de resposta, aproveito para dizer que ele está me processando com inúmeros processos. Justamente ele que é contra a censura, para tentar derrubar 4 vídeos que eu fiz, expondo as conexões que ele tem com o crime organizado. Quem puder, vá agora nas minhas redes sociais, Tabata Amaral SP, porque ele está tentando, com dinheiro, com advogado, derrubar esses 4 vídeos, e vocês têm o direito de conhecer essas denúncias. Nós, da Rede TV e do UOL, conversamos com seu tio Edson Marçal, irmão do seu pai, e ele nos disse, abre aspas, meu sobrinho é muito inteligente, mas não concordo com esse jeito dele de bater nos outros, fecha aspas. Primeiro, meu tio Edson, que pediu para gravar um vídeo aqui, você não vai ganhar o vídeo e se vire para ganhar eleição aí no interior de Goiás, tá? Faz o M aí, já que você mandou isso aí para repórter. Olha aí, eu chamo a atenção para vocês, paulistas, entendeu? Que esse menino aí, ele é autoritário e tem pinta de ditador. E ele pode estar a serviço disso mesmo. Bem, o governo Lula teve um problema agora no Ministério de Direitos Humanos, tá certo? Que é um problema sério de envolvimento, né? Que o próprio ministro estava infringindo os direitos humanos. Então, quando você quer colocar alguém num posto dessa natureza, aí se o governo é um governo que tende a infringir os direitos humanos, assim como fizeram no 8 de janeiro, você precisa de um ministro que vai fazer vista grossa para isso. E ele só vai fazer vista grossa para isso se ele não tiver valores que defendem esses direitos. Porque aí ele vai ficar, não, eu sou o cara. Então, a queda desse ministro é por causa disso. Entendeu? Então, quem está tentando colocar esse menino aí para prefeito de São Paulo é porque, olha, ele está sendo financiado por quem? Entendeu? Por quê? Porque ele tem essa pinta. Ele tem uma pinta de ditador, de reacionário. Você viu com o que ele fez? Um parente dele, um tio, fez um comentário. Eu acho meu sobrinho muito inteligente, mas eu não concordo com esse jeito dele de atacar as pessoas. Ele fez um comentário verdadeiro. E aí o que ele retaliou o próprio tio. Então, é um cara que família para ele também não é importante não. Se bobear, ele, entendeu? Passa a régua nos aliados. Entendeu? E aí eu falo para vocês, o risco que o São Paulo está correndo de ter esse rapaz aí. E o Boulos torce para que ele vá para o segundo turno. Entendeu? Porque o Boulos já se considera no segundo turno. Né? Porque ali você tem a máquina. Agora, eu acho o seguinte, quando o PT fez essa aliança com o PSDB, a ideia era o seguinte, olha, vocês não metam em São Paulo. A capital de São Paulo é nossa. Ali é o nosso curral eleitoral. Então, Lula e PT, vocês não vão colocar candidato para ganhar ali. Tanto que o PT não lançou o candidato. Deixou o Boulos do pessoal lá, que é um cara assim meio, como se diz assim, né? Meio super radical, aquela coisa toda, que é aquilo que o São Paulo não gosta. E aí precisa de um cara que vai entrar para concorrer com o Boulos. E esse cara tem que ser quem? Alguém que seja ligado aos tucanos. E ainda tem o lance, né, das maquininhas, que os dois vão estar juntos trabalhando para fazer essa pessoa ganhar no segundo turno. Então é muito sério isso, gente. Quando o Marçal fala assim, eu vou ganhar no primeiro turno, eu vou ganhar isso aí, não tem para ninguém, eu já ganhei, já vou fazer e tal. É a confiança que ele tem, a mesma confiança que o Lula teve antes. Por quê? Porque conhece o sistema, conhece como é que opera o processo. Está aí, né, o que aconteceu na Venezuela. Colapsou o sistema lá. Então já fica um alerta para a sociedade paulista se precaver e se organizar para esse detalhe. Está terminando o vídeo e está terminando a minha participação aqui. Vamos lá. Entra aí no meu Instagram, vamos trocar ideia. Quando acabar aqui, Pablo Marçal por SP, eu vou abrir uma live e vai dar mais audiência do que essa aqui que está sendo transmitida agora. O Marçal se posiciona no campo da direita. E a questão do impeachment do Alexandre de Moraes hoje é a principal problema do nosso país. E por isso eu fiz essa pergunta. Não fiz só para o Pablo, fiz para a Tabata e vou fazer para todos os candidatos se eu tiver essa oportunidade. R$ 187
registros de violência política ocorreram no primeiro semestre aqui no Brasil, sendo 43 assassinatos de políticos e seus familiares. Eu estou aqui para lutar contra bandido, está mais do que provado isso. Então, esse vídeo não é só para a capital de São Paulo, é para todos os brasileiros. E para todos os brasileiros que moram em capitais de estados. Essa radiografia, esse diagnóstico que nós estamos fazendo aqui, ele pode estar a nível nacional. Né? Rio Grande do Sul, vamos lá, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, Vitória, Salvador, turma do Nordeste, vocês que moram em capital, não podem deixar de assistir esse vídeo, não pode deixar de compartilhar esse vídeo, porque aí no Nordeste o negócio é pesado, entendeu? Então vamos lá, Recife, Natal, João Pessoa, se eu esquecer algum, vocês me perdoam, viu? Porque o vídeo já está longo. Fortaleza, Teresina, São Luís, Tocantins, Palmas, Campo Grande. Vou voltar lá para o Nordeste, tá? Da falta Sergipe, né? Que gente, se eu esquecer aqui, João Pessoa e Aracaju, né? Tem esse negócio lá. Tem isso lá também. A Paraíba que é João Pessoa, né? Aracaju, Sergipe. Gente, se me ajuda aí. Manaus, Pará, ali, Belém do Pará. Gente, vocês aí do norte, vocês têm uma responsabilidade, um desafio enorme, tá? Ali Boa Vista, ali Porto Velho, né? A turma lá de cima, Roraima, desculpa se eu não consegui falar vocês todos, mas enfim, todas as capitais, todas as cidades grandes, tipo aqui, Juiz de Fora, Uberlândia, Betim, Contagem, Ribeirão Preto, né, Santos, São José do Rio Preto, Campinas, cidades também lá do sul, Pelotas, então, nossa senhora, eu estou com dó do povo lá do Rio Grande do Sul. Vai ser difícil você tirar, entendeu? Esse esquema daí, porque vocês já foram atingidos, né, com aquele terrorismo, né, das chuvas aí, que a Márcia está fazendo tudo para denunciar essa guerra climática que estão fazendo aí. E nós estamos vivendo isso aqui agora para cima, aqui nas outras regiões, com essa guerra climática, que essas queimadas que estão sendo aí, que isso aí é criminoso mesmo, entendeu? E por que não prende ninguém? Isso aí está servindo, sabe para quê? Para o governo federal falar assim, a gente quer tirar uma assinatura aí para pegar uma verba aí sem um arcabouço fiscal para poder não ser... Para investir em quem? Para colocar, né, talvez força repressora aí, nesse esquema todo aí. E ainda tenta colocar a culpa no pobre bispo aí, né? Que falou que o Brasil vai pegar fogo. Aí os caras pegam, aí vão lá e pegam fogo, põe fogo e põe a culpa no bispo. Porque o cara fez um sentido figurado para falar, né? Olha, que a coisa vai ferver, que o brasileiro está, né, querendo cobrar censura e tal. Então vocês veem a dificuldade que nós estamos vivendo nesse país, tá bom? Essa é a Comissão Cidadã de Inquérito. Ela é minha, ela é sua, ela é do povo brasileiro. É a esperança que a gente tem de transformar essa sociedade, de transformar essa realidade. São ferramentas pequenas, mas são importantes que a gente vai poder ter para trabalhar nisso. Então não deixe de se envolver, não deixe de se comprometer, não me abandone nesse projeto, tá certo? Eu sou sim um lobo solitário, estou aqui sozinho em São João del Rei. Eu não sou eu mais um, para não dizer que eu estou formando um bando de quadrilha. Eu sou uma multidão de brasileiros que estão preocupados em trazer de volta a democracia, a paz e recuperar as instituições, né, dessas organizações criminosas que fazem tanto, né, assim, tanto mal para a sociedade como um todo. Fiquem com Deus. Tá a nossa chave Pix aí, ó, jpnoticias@gmail.com. É com esse projeto que você pode se envolver, compartilhando, comentando, se inscrevendo no nosso canal João Paulo Guimarães no Facebook, TV Del Rey no YouTube, tá certo? Levando esse papo para frente, levando essa discussão para frente, entendeu? Ah, mas o Marçal, você está com birra do Marçal? Não,
É um menino inteligente, como diz o tio dele. É um menino inteligente. Tá certo? Tem potencial? Tem. Mas será que ele está sendo usado para o bem? Será que ele está sendo manipulado por alguém? Será que ele é um maionete na mão de alguém? Assim como falam que o Lula é um maionete na mão de alguém, né? Na coleira? Então, a serviço de quem que está o Pablo Marçal? É isso que eu quero que vocês aprendam. E eu não sou o dono da verdade. Eu estou gostando quando a turma vem e defende o Pablo Marçal aí, porque isso abre o debate. Tá certo? Nós estamos no processo eleitoral. Mexe com paixões, mexe com posições, mexe com convicções, mexe com tendências. Posso estar certo? Posso estar errado. Então, a CCI é isso. É eu e vocês debatendo. Pode mandar recado aí e podem comentar à vontade. Esse é o lugar da democracia, do debate e do entendimento. Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abrace e cubra essa família brasileira. Todas elas. A gente tem que caminhar para a pacificação. Um abraço.